da revista da nossa editora, Feitos do Pó, Destinados à Glória, da Criação à Redenção. Esse estudo ele foi realizado pelo reverendo Alain René, da Igreja Presbiteriana de Barretos, acho que a quarta Igreja Presbiteriana de Barretos, e um estudo muito bom para nós entendermos quem somos nós. Uma pergunta que rege o mundo, você for fazer qualquer estudo aí universitário ou algum debate, você vai ver que o estudo que rege o que você vai aprender e como você vai levar a sua vida é você entender quem é você, o que é você no mundo, o que é você no universo, qual o propósito da sua vida. Então, esse estudo ele vai seguir nessa linha durante 13 semanas. Então, nós vamos entender quem somos nós, né? O que a Bíblia fala sobre nós. O texto base que nós veremos hoje é Salmo 8, Salmo 8, no livro dos Salmos, Salmo de número 8. Então, já vamos iniciar com a leitura dele. Salmo de número 8. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versos. Vocês estão escutando direito? Por causa da chuva, quer que eu pegue o microfone? Tá bom? Então, Salmo 8, vamos ler de forma alternada. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia aos lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui a palavra do Senhor. Então, este salmo, Davi, ele medita na grandeza de Deus e de quem nós somos, para que Deus olhe diferente para nós. A chave desse salmo está no verso de número 4, né? O que é o homem que dele te lembres, né? Que é o homem que dele te lembres? Como entender o homem à luz da palavra de Deus? Nós vamos observar isso durante esse estudo. Quem é você diante da palavra de Deus? Então ele diz que é o homem para que dele te lembres. E como você responderia, Davi? Agora eu quero escutar um pouco de vocês. Quem se desejarem falar. Como você responderia, Davi? O que é o homem? Quem é o homem? Para que Deus se lembre dele. Alguém deseja falar? Essa é a pergunta que vai rondar nossa mente durante todo esse livrinho. Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Essa é a pergunta. Quem é você para que Deus se lembre de você? Uma criatura de Deus. Nós somos uma criatura. Criado à imagem e semelhança. Menor do que os anjos. Então, essas são conclusões até que o próprio Davi, ele discorre em seu salmo, né? Ele diz, quem é o homem para que deles te lembres? Só que essas respostas, elas ainda contemplam a pergunta.
Porque ele diz assim, ó, quem sou eu para que o Senhor lembre de mim? E tenha me criado maior do que um boi. Tenha me feito menor do que ele. Somente menor do que Deus. Então quem sou eu para que Deus me tenha feito imagem e semelhança dele? Então, por que Deus fez isso? Por que Deus nos fez imagem e semelhança dele e um cachorro não? Por que Deus me fez fazer coisas que até os anjos não entendem? Por que Deus nos ama que até os anjos prescrutam essas coisas? Por que os anjos não entendem esse amor? Por que Deus nos fez a coroa da criação? Então, isso é o que está rondando o coração de Davi, para que ele pergunte, Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor quem é o homem diante de ti, para que o Senhor o visite? Para o Senhor fazer um pouco menor do que Deus. Olha o que Davi diz, ele nos fez pouco menores do que Deus. A gente já viu esse texto nas quartas-feiras, a gente estudando sobre o pacto. E é interessante aqui, porque é como Davi chega na conclusão, nós somos coroa da criação. Se você observar os dias da criação, ele prepara o mundo para receber o homem. Então, por exemplo, Deus não colocou o homem numa terra sem alimento, sem ter trabalho, sem ter uma condição ali favorável para o homem existir. Então, tudo que Deus vai fazendo, a terra, ela fica se preparando, então Deus coloca o homem na terra, cria o homem do barro e ele é colocado na terra. Então, o homem já tem tudo ali que ele necessita para glorificar o nome de Deus e também para se manter. Então, ele é a coroa da criação. Deus cria o mundo e o último ato é o homem. Então, é isso que Davi, talvez lendo ali Gênesis, ele então começa a se perguntar, a se questionar, mas por que Deus fez o homem coroa da criação? Mas por que Deus nos colocou acima do restante da criação? O que eu sou para Deus fazer isso comigo, né? Então é isso que gera. Na nossa revistinha, se você ler o primeiro capítulo, ele coloca assim no início da introdução, o homem é glória e ruína, né? Ele chega a essa conclusão, aí ele coloca a importância de nós estudarmos isso. Tanto a criação do homem quanto a sua queda no pecado destacam um fato extremamente importante, que torna ainda mais clara a necessidade de estudarmos a antropologia bíblica. A antropologia é o estudo do homem, e a antropologia bíblica é o que a Bíblia fala de nós, como a Bíblia ela descreve a humanidade, o homem. O homem é um ser em relação com Deus, seja em harmonia ou em rebeldia. O homem é um ser teologicamente racional. Então, o homem é um homem relacional, e um homem relacional com Deus. Todo homem da terra, todo ser humano, ele se relaciona com Deus, seja em rebeldia, seja em harmonia, mas há um relacionamento com Deus. Depois, em outros estudos, provavelmente, nós veremos a ideia de nós sermos um homem religioso. Nós temos a ideia do homem sapiens, né? Um homem que sabe, então é um desenvolvimento da ciência, e nós temos vários desenvolvimentos. E nós temos o homem religioso, que é o quê? Todo ser humano tendo uma religião dentro de si e um caráter religioso. Você vê as sociedades pelo mundo, elas são sociedades religiosas. Não estou falando somente de cristianismo, mas se você for numa tribo, você vai ver uma religião. Se você for num povo isolado, você vai ver uma religião lá. O sol, o rio, adora uma árvore, mas tem um aspecto de religiosidade dentro daquele. Romanos trata isso. Paulo vai tratar nos Romanos que eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura, a criação de Deus. Depois nós veremos isso mais à frente na revista. O drama humano. O ser humano perdeu a imagem de Deus após a queda? Isso é algo que nós veremos também. O que vocês acham? Quando Adão e Eva caíram, eles perderam a imagem de Deus?
Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Então, o homem peca e cai. Então, o pecado passa a dominar o coração do homem e eles passam a necessitar de uma intervenção divina maior, né? Para a sua redenção. Naquele momento, o homem perde a imagem de Deus? Hã? É uma pergunta que nós também responderemos, mas é assim, a gente verá mais a fundo, mas a resposta é essa mesmo. Não, o homem não perde a imagem de Deus. A imagem, ela fica manchada. A semelhança com Deus em nós está manchada, mas nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o não matarás. Essa semana, na outra, nós estaremos iniciando um estudo às quartas-feiras sobre os 10 mandamentos. E veremos essas questões, por exemplo, não matarás. Por que Deus coloca este mandamento? Ele vai falar que o homem é a imagem e semelhança dele. Mesmo o ímpio é a imagem e semelhança de Deus, mas manchada. Então nós temos que entender isso corretamente. Nós somos criados um pouco menor que anjos, mas corrompidos pelo pecado. Então nós estamos distante daquilo para o qual Deus nos fez, ou distante da grandeza que Deus nos fez. Então Deus nos colocou Adão e Eva, e o propósito que Adão e Eva tinham, em um lugar muito alto. E aí hoje não, hoje nós estamos distante disso que onde nós deveríamos estar. E quando nós reconquistaremos isso? Quando Cristo voltar e nos glorificar. Então nós reinaremos com Ele. Então nós somos co-herdeiros, somos filhos de Deus, e nós também teremos um patamar maior. Isso é algo que nós veremos também. Então, mesmo em rebeldia, o homem é um ser em relação com Deus. Então, o homem é feito imagem de Deus, o homem se relaciona com Deus ou em rebeldia ou em harmonia, e mesmo em nosso pecado, mesmo esta rebeldia, o homem, ele não deixa de se relacionar com Deus. Só que se você se relaciona diferente daqueles que estão em harmonia. A rebeldia, ela se relaciona com Deus de uma forma ao qual Deus se glorifica também, da mesma forma como ele se glorifica naqueles em harmonia. Só que ele agora é glorificado através do juízo que ele derrama sobre aqueles em rebeldia. E aí nós também podemos ver esta rebeldia como sendo toda a raça humana. Por exemplo, depois da queda, há uma harmonia em que Adão se relacionava com Deus, o homem cai e agora todo ser humano passa a estar em rebeldia com Deus. Nós temos agora o sangue de Cristo, ao qual nós temos harmonia de novo com o Senhor. Mas todo mundo está em rebeldia por causa da queda. Então, mas mesmo esta rebeldia é uma relação com Deus. Então veja, imagine um casal que tem filhos, um que se rebelou e outro que ama os pais e cuida dos pais e tudo. Aquele filho que é um filho rebelde, a gente vê as ovelhas negras, né, da família, ele mesmo assim ele tem uma relação com seus pais. Ele não dá para cortar a relação, não dá para dizer, olha, não é meu filho, não é meu pai. Continua sendo seu filho, continua sendo seu pai, porém a relação é uma relação de rebeldia, enquanto o outro tem uma relação de harmonia. Então todo ser humano ele se relaciona com Deus. Você, por mais que diga um ateu, não existe Deus, mas ele tem um relacionamento com Deus de rebeldia. Um dia ele saberá disso. Então esse é o drama. Por mais distante que esteja, por mais rebelde que seja, há um relacionamento. E interessante também nós falarmos com base nisso, é que todo ser humano ele adora algo. Veja, nós vamos construir um argumento do homem religioso, né? Todo ser humano é um ser humano religioso. Se você não adora a Deus, você adora outra coisa. Ou o seu próprio eu, ou você coloca suas expectativas em algo. Sua religião, porque um homem religioso? Todo mundo tem uma religião.
Ah, mas eu sou ateu. Você tem uma religião. Aí você precisa identificar qual é a sua religião. Como assim? É Buda? É Shiva? É Cristo? É o Alá? Quem é? Como assim, meu Deus? Quem é a minha religião? Não. A religião é aquilo que rege sua vida. É aquilo que que lhe liga com algo sobrenatural. Então, por exemplo, às vezes é seu próprio eu. Meu Deus é meu eu. Então, eu não sigo o cristianismo, eu digo que eu sou ateu, mas eu tenho minha religião interna. E o que é que rege minha vida? É o meu querer, é a minha satisfação, é o que eu penso que é certo e o que eu penso que é errado. Então, seu Deus é seu próprio eu. Então, todo homem, a gente parte desse princípio, todo homem tem uma religião. Não existe alguém sem religião. Agora, precisa identificar qual é a sua religião. Às vezes a gente vê, por exemplo, em diversas religiões no mundo, se você for na Índia, se você for na Grécia Antiga, ou viajar para a Grécia, você vai ver Zeus, você vai ver vários deuses. Na Índia, vários deuses. Cada deus daquele representa algo interno de dentro da pessoa que a pessoa requer. Então, veja, a religião começa dentro do coração. E os ídolos são externalizados por algo que já está dentro do meu coração. Então, o homem religioso, seu Deus começa internamente. E é ligado a algo externo que se transforma num ídolo. Então, perguntamos, o que é o homem? Você já se perguntou quem sou eu? Isso é uma pergunta que rege o mundo. Quem sou eu? Para que eu estou na Terra? Qual o propósito da minha vida? Então, isso é algo que rege a filosofia, rege todas as religiões do mundo. O que é o homem? É essa pergunta que Davi faz. Quem sou eu? Para que eu estou aqui? Por que eu nasci? Quando eu morrer, o que é que vai acontecer? Por que eu faço o que faço? Então, é a pergunta central da filosofia e da teologia. Quem sou eu? O que é o homem? Então, quando você for estudar filosofia, teologia, você sempre vai se deparar com essa pergunta. Veja, Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Em poucas palavras, o homem é a medida de todas as coisas significa a verdade e o valor das coisas depende da percepção humana, ou seja, tudo é relativo ao ponto de vista do homem. Então, Protágoras ele traz o relativismo. Tudo depende. Depende de quem está vendo. Depende do entendimento que cada um tem. Então, por exemplo, para mim, o valor daquilo, o valor da minha vida, ou o que eu sou, depende da minha percepção. Então, nós podemos tirar, cada um tem sua percepção. E aí nós não temos uma verdade absoluta que rege o homem. Mas depende do que eu acho, depende do que eu penso. Cada um pensa como quiser. Então, alguns outros pensadores. Aqui eu vou trazer depois essa última parte. Alguns outros pensadores dizem sobre o homem. Maquiavel. O homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Então, Nicolau Maquiavel, que fez um livro, O Príncipe, ao qual ele ensina príncipes a se tornarem grandes homens e reis, né? Então ele vai instruindo ali príncipes. Ele fala que o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Então, todo mundo é mau, a menos que alguma situação aconteça que ele precise ser bom, então, para se autofavorecer. Então, o homem é um ser que ele vê seu próprio benefício sempre. Ele sempre é mau, a menos que precise ser bom. Rousseau, o homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele vai falar que o homem é bom, mas a natureza o corrompe. Esse pensamento de Rousseau, ele se torna falho também, por quê? Porque se o homem é bom por natureza e a natureza o corrompe, quem corrompeu a natureza? Quem corrompeu a sociedade, né? Quer dizer,
Então, se o homem nasce bom, quem primeiramente corrompeu o homem para que a sociedade venha corromper o homem? Se um bebê, vamos supor, Joaquim, meu filho, nasce bom, então a sociedade irá corrompê-lo. Mas quem corrompeu primeiro a sociedade? Então, é um pensamento que nós temos. Locke, ele vai dizer assim: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Então não nasce nem bom, nem ruim. Ele diz, nem é Maquiavel, nem é Rousseau. Mas o homem é uma folha em branco que vai sendo escrita com o passar dos dias. Então depende do seu ensino, depende da sociedade que você está inserido, depende de como sua casa funciona. Isso vai determinar se você é bom ou se você é ruim. Thomas Hobbes vai dizer: o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Então o homem é um ser em constante guerra, visando o seu próprio benefício. É um contra todos, todos contra todos. É sempre as pessoas buscando os seus próprios interesses. Schopenhauer diz: o homem é um macaco cego, robusto e irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. Então, o homem é cego, que busca um interesse robusto e irracional, como fosse um gorila cego, e um chimpanzé no seu ombro que o rege. Então, o homem é de duas personalidades, uma forte e robusta, mais cega, que age por impulso, e a mais racional é mais fraca, que às vezes deixa o impulso e o macaco mais forte fazer as decisões, né? Nietzsche, ele vai dizer: o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. E Aristóteles vai dizer: o homem é um animal político. Então, veja como os filósofos, eles vão descrevendo o homem. E todos os filósofos, eles partem dessa pergunta: quem sou eu? O que é o homem? Para desmistificar, decidir e analisar o propósito da vida do homem. Por que o Fabiano nasceu? Por que eu estou aqui hoje em Itaporanga? Por que eu vim dar aula aqui hoje? Qual o sentido disso na minha vida? Quando eu tiver 90 anos, 80 anos, o que é que me aproveita estar aqui dando aula hoje? O que é que eu ganhei com isso? Então, a gente pode reger nossa vida com base nessas perguntas. Quem sou eu? Então, o que é o homem? A Bíblia vai dizer que o homem é medido por Deus. Então aí nós já começamos a tomar nosso norte. Veja, enquanto a filosofia não cristã, ela vai colocar o homem como ali o diretor da sua vida, ou o homem que ele próprio avalia a sua vida para dizer o que ela é, como diz Protágoras, né? É o entendimento dele. A Bíblia vai nos mostrar que o homem é medido ou avaliado pelo próprio Deus. Então esta é a antropologia bíblica que nós vamos ver. Quem somos nós? Quem a Bíblia diz que nós somos. Então, esse é nosso princípio cristão. Eu quero entender quem sou eu. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Exemplos desse medido, né, avaliado no físico. O peso da caixa foi medido e registrado, é um termo de usar esse medido, né? Ou comportamental, sua reação foi medida e cautelosa. Ou calculado, foi feito um plano medido para a construção da casa. Sinônimos: avaliado, calculado, mensurado, moderado, comedido, ponderado. Então, quem é o homem? O homem é aquele avaliado, aquele que é mensurado, aquele que quem diz quem ele é, o tamanho dele, para que ele serve, é o próprio Deus. Vamos abrir lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. E depois Provérbios. 16, 7. Eu vou ler, para ler mais alto, por causa da chuva. 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel:
Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, né? Então veja, o Senhor, ele dá nossa valia, ele nos avalia não segundo nossa aparência externa ou segundo quem somos, se somos altos, se somos ricos, se somos pobres, mas o Senhor nos avalia segundo o nosso coração, diferente da sociedade externa. Dependendo do lugar que você esteja, as pessoas vão te avaliar pela sua roupa, pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua força, mas Deus não. Deus avalia o homem pelo seu coração, pelo seu interior. Provérbios 16, 2. Olha o que diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, para o homem, todos os seus caminhos são bons, são puros. Todos os caminhos do homem são corretos. Então, veja, para nós, o que rege nossa vida é o correto. Mas o Senhor sabe o coração e sabe o verdadeiro caminho. Então, para o homem, todos os caminhos são bons. Então, no pensamento humano, aquilo que te faz bem é aquilo que é bom. Então, tem até uma frase, né? Se te faz feliz, é bom, né? Algo assim. E isso é uma mentira de Satanás, né? Então, nem todos os caminhos são bons. Aí, veja, qual o problema da antropologia humanista e não bíblica? Então veja, a gente vê os filósofos debatendo o que é o homem, quem sou eu, para que eu estou na Terra. E qual o problema dessa antropologia que anula Deus, que anula a Escritura? Sem Deus, o homem é reduzido a mero produto da evolução. Então vamos ver lá em Isaías 22, 13. Isaías 22, 13. Vou ler. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se a carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Vou ler. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então veja a conclusão que Deus dá a Isaías e também Paulo aos Coríntios. Que me aproveita a vida, se não há ressurreição? Então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, a antropologia humanista, que diz que a sua valia e o seu propósito de vida é segundo o seu próprio coração e segundo os seus próprios olhos, ela leva a esse pensamento. Se não há um depois, se não há um pós-vida, se simplesmente são 90 anos da minha vida e depois parou-se a existência da mente, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não há um propósito que rege nossa vida. Não há algo que vá me fazer conduzir minha vida para conquistar ou não conquistar algo. Por quê? Porque não há algo a ser adquirido. Então, a ideia da antropologia humanista, ela anulando a religiosidade, ela anula um propósito a se viver. Por quê? Porque cada um vive segundo o seu querer. E aí nós vamos entender o que é o caos, o que é a anarquia, porque eles anulam a existência de Deus. Se Deus não existe, quem determinou a moral e a ética?
Porque, vamos supor, para Brenda, ela pode achar algo bom. E o que ela acha bom, eu não preciso achar bom. O que ela acha bom, eu posso achar ruim. E o que eu acho bom, ela pode achar ruim. Então, quem determina o que é bom e quem determina o que é ruim? Se nós anularmos a Escritura. Porque, veja, se a sociedade depende de cada olhar, de cada homem determina o que é o homem e para que ele está aqui, então cada sociedade criada, ela determina o seu bem. Então, vamos supor, você vai em uma tribo que crianças são enterradas vivas quando nascem gêmeas. Então, a que nasceu em segundo é enterrada. Quem disse que isso é ruim? Quem disse que o matar é ruim? Você vai em sociedades que homens de 60 anos casam com meninas de 11, 10. Quem disse que isso é ruim? Entendeu? Então, se não há um norte, não há um Deus, se não há uma construção para nós entendermos o que é bom e o que é ruim segundo as Escrituras, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não há algo que determine, mas o meu próprio eu. Eu determino se aquilo é bom ou ruim para a minha vida. E ninguém pode se meter com isso. E aí, qual é a consequência disso tudo, da antropologia humanista? Perda da dignidade e moralidade. Então, a sua dignidade, a sua moral depende de mim, depende do que eu acho. Porque para você pode ser, para mim não. E não se meta na minha vida. Por isso que nós observamos aí uns extremos defendendo uma sociedade totalmente livre, né? Cada um faz o que quiser, você só não pode mexer no bem comum. Para que existe a polícia? Só para cuidar do bem comum. Então, por exemplo, eu não posso interferir na vida da Ruth, mas o que eu faço com minha própria vida, se eu quiser ser um cachorro, se eu quiser, se eu me sentir um cavalo e quiser andar relinchando pela rua, isso é problema meu. Se eu quiser casar com um cavalo, casar com um cachorro, casar com um gato, isso é problema meu. Eu não estou interferindo no bem comum. E se você colocar no Google casamento com cachorro, você vai ver que na Alemanha, em alguns países, isso acontece. A pessoa casa com um animal. Então, por quê? Porque eu não estou interferindo no bem social, mas eu estou no meu próprio eu. E quem disse que é proibido casar com um cachorro? Se cada um tem seu aspecto de humano, quem é o homem? Eu que determino quem sou eu. Eu que determino qual o meu gênero. Eu que determino se eu sou o que eu sou. E aí nós observamos diversos tipos de gêneros. Porque quem disse que Deus criou homem e mulher foi a Bíblia. Então, eu não disse isso, eu não sigo a Bíblia, então não preciso seguir isso, entendeu? Então, cada um rege da sua forma. Então, a dignidade e a moralidade, elas saem de cena com essa expectativa humanista. As respostas que o mundo dá, contra a antropologia bíblica. O existencialismo valoriza a liberdade e responsabilidade individual. O sentido da vida é criado pela própria pessoa. Esse é o que nós estamos falando, existencialismo. Então, o sentido da minha vida, quem dá sou eu. Eu que vou reger minha vida. Esse sentido, quem dá é o que eu faço. Se eu achar que minha vida não tem valor, eu posso cometer algo contra ela. E ninguém tem nada com isso. Há países que você pode fazer um suicídio assistido. Você passa por um teste, vai como fosse no hospital, faz todos os testes psicológicos. Se você quiser fazer ali um suicídio assistido por um médico, você que determina. A vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso. A vida de cada um se torna individual. Então, um pai, ele não pode mais interferir na vida de um filho. A gente observa o pai hoje como um mero tutor dos seus filhos. Então, o pai, ele não pode mais interferir ou determinar
como seu filho vai crescer. Então você é apenas um tutor. E o Estado ele assegura esse direito do seu filho, de você não interferir. Humanismo moderno coloca o homem no centro de tudo, confiando na razão e no progresso humano, sem depender de Deus. Então, o homem é o centro. Então, a sociedade ela agora tem que agir na centralidade do bem do homem. Então, é o bem comum. Então, o que é que rege esta sociedade do humanismo moderno? O bem comum. A gente toma as rédeas da nossa própria vida, mas não pode interferir nesse bem comum. Por quê? Porque o centro é o homem. A centralidade de tudo está voltada para o homem. Tudo tem que ser para o homem. Isso também entra na igreja, esse humanismo. Por quê? Porque agora você vê cultos, só olha aí no YouTube, voltados para o homem e não voltados para Deus. Cultos em que o centro é o homem e não Deus. Então eu faço todo um culto voltado para que você se sinta bem, que você se sinta adorado e não Deus. Então Deus está em segundo plano ou em último plano. Niilismo. Crê que nada tem sentido, valor ou propósito. Nega verdades e valores absolutos. Então não existe uma verdade absoluta. Não existe um valor absoluto. Quem determina o valor das coisas é seus olhos, é você. Eu posso achar que aquilo tem valor, um bebê. Eu posso achar que um bebê tem valor. A Jaque já pode dizer, não tem. Eu posso achar que um bebê de 2 meses, 1 mês na barriga tem valor. O fulaninho pode dizer, não tem. Então, o que rege, o que faz sentido é o que cada um acha que aquilo tem sentido. Cada um dá o sentido que quer, o valor e o propósito. Qual o propósito da minha vida? É esse. Qual o propósito da minha vida? É aquele. Qual o propósito da minha vida? Não tem. Eu só vivo a cada dia. Então eu vou pegar minhas coisas e andar aí, fazer o que eu quiser da vida. E não há uma verdade ou um valor absoluto. Não há uma verdade que rege o mundo. Então a Escritura não é uma verdade absoluta, ela pode ser uma verdade para mim, mas ela não é uma verdade para você. Se você acha que a Bíblia é uma verdade, muito bem, siga, coloque sua família, faça isso com sua vida. Agora para mim não, para mim isso não é uma verdade que rege. Então nada tem sentido na vida. Então nada tem valor, nada tem um propósito. Por que nós estamos aqui? Foi simplesmente o acaso. E a religião? A religião é algo criado por homens para nos satisfazer, para nos aliviar do peso, para nos dar um sentido, mas na verdade o sentido não existe, porque nós somos meros acasos, criados pelo Big Bang, depois toda aquela evolução. Então não tem um sentido a vida, não tem um valor, não tem um propósito. Qual o propósito que tem um leão? Qual o sentido da vida de um leão? O que é que recai sobre o leão quando ele mata um filhote de uma leoa para poder acasalar com ela? Um leão faz isso. Quando ele quer acasalar e a leoa tem um bebê pequeno, ele mata para poder acasalar e ter um filho dele, né? Se ele dominar ali um grupo. Então, isso pesa sobre ele, isso diz alguma coisa sobre ele, diz se ele é ruim, se é bom? Não, é simplesmente a vida dele, a mesma coisa nossa. Então, niilismo vai dizer isso. Secularismo, busca viver e organizar a sociedade sem referência a Deus ou à religião, focando apenas no mundo presente. Então, o secularismo vai tentar organizar o mundo, mas sem Deus, visando sempre o bem comum. Então não posso interferir na vida social, não posso interferir na vida do outro. Faça o que quiser da sua, meu amigo. Mas aqui, Itaporanga, a gente tem que visar o bem comum. Ah, por causa de Deus? Não, tem nada a ver com Deus. É por causa do bem comum. Quais são as consequências desses pensamentos, da resposta do mundo, né? Aborto, eutanásia,
e essas tecnologias que desafiam a dignidade humana. Então, o aborto, a vida não vale, não tem propósito, ela não tem valor. A eutanásia, que é o suicídio assistido ali, né? Então, não tem valor, quem determina o valor sou eu, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. E as tecnologias que desafiam a dignidade humana. Você vê aí diversas tecnologias que elas fazem a vida humana ser transformada a um nada, né? Tecnologias que colocam ali trocas de sexos, dentre outras coisas, que colocam o ser humano como sem moral e sem dignidade. Então essas são as consequências do pensamento da antropologia humana, tirando a Bíblia. Então, está vendo como é importante nós entendermos quem sou eu? Para que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? Porque no momento em que você não sabe quem é você, por que você nasceu e qual o propósito da sua vida, você toma ali qualquer um desses pensamentos como verdadeiros. Não tem um propósito. Se não tem um propósito, por que eu sou bom? Se não tem um propósito, por que eu sou assim ou assado? Se não tem algo para eu aguardar, por que eu devo conquistar algo? Se logo vai passar e de nada se aproveita, né? Então, isso é algo que rege. Aí a pessoa pode falar, não, porque é bom você crescer, é bom você adquirir, é bom você fazer, é bom você honrar, é bom você trabalhar, é bom você ter prosperidade, certo? Isso pode ser algo que rege sua vida. Por que eu conquisto? Por que eu sou um bom filho? Por que eu sou um bom marido? Porque é bom para mim. E se para o outro não for? Se para o outro for um extremo, é bom eu destruir isso do outro. Quem disse que ele está errado? Entendeu? Quem disse que ele está errado? Se ele não segue um Deus, se ele não segue uma escritura. Quem vai apontar? Não, porque você não pode se meter na minha vida. Quem disse que eu não posso se meter na sua vida? Quem disse que eu não posso? Meu propósito de vida não pode ser destruir o que você construiu. Quem disse? E aí começa-se o caos, a anarquia. Quem disse que o seu é melhor que o meu? Quem disse que o seu propósito tem que ser melhor que o meu, ou maior que o meu, ou é mais digno que o meu? Então, coloca-se assim. Para um cachorro e para um cachorro pega um gato. Quem está certo e quem está errado? Um gato mata um rato. Quem está certo e quem está errado? Um rato mata uma barata. Quem está certo e quem está errado? Assim, se nós somos meros frutos do acaso, quem está certo e quem está errado? O ladrão ou o policial? Nós somos frutos do acaso. Quem está certo e quem está errado? Se nós somos animais racionais. Então, quem está certo e quem está errado? Essa é a antropologia que nós temos que combater. O homem como um animal racional. Shakespeare vai dizer, se o homem só dorme e come, é um animal nada mais. Se nossa vida ela não tem um sentido, apenas comer e dormir, ele coloca nesse sentido figurado, então nós somos um animal e nada mais. Se não tem um propósito, você é simplesmente um animal. E aí entra naquilo que eu estava falando. Se somos animais racionais, quem me diz o que é certo e o que é errado? Quem está certo e quem está errado? E aí é isso que nós devemos entender. Se você observar no pensamento humanista, na antropologia humana, do animal racional e da evolução, o que é que surge com tudo isso? Surge você, eu não sei se eu coloquei aqui, mas já antecipando, surge você igualando um cachorro a um bebê. Por exemplo, hoje nós podemos ser presos se você vê um filhotinho de cachorro e alguém, sei lá, dá um chute ou afastar aquele cachorro. Então, maltratos preso. Mas um bebê de 2 meses na barriga você pode matar. Então, por quê? Porque simplesmente os dois são animais, sendo que um é racional e o outro é irracional.
Então eu me compadeço mais de um animal do que de um ser humano. Eu me compadeço mais de um animal do que de um ser humano. Não é fora do comum nós observarmos. Às vezes aparece no jornal, não sou a favor, eu gosto muito de animais, mas você vê um homem, sei lá, maltratando um animal. Para mim ele vai preso e paga, e tem que fazer o que tem que fazer, porque é um animal, Deus manda a gente cuidar da natureza. Só que aí você vai ver os comentários, tem que matar, tem que não sei o que, tem que torturar. Mas espera, esse é a imagem e semelhança de Deus. Esse é a criação de Deus. Deus manda cuidar. Mas nós pegamos o homem e o animal e colocamos na mesma medida. A gente coloca no mesmo local. Então você vê hoje ONGs e ONGs e ONGs e ONGs de animais e você nem vê tanta ênfase com crianças aí de rua, com crianças em orfanatos, com crianças morrendo de fome. Agora você vê milhões e milhões e milhões destinados a animais. Aí você vê blogueiro que vai em animais, tal, não sei o que, vê tudo. Uma vez eu estava naqueles churrasquinhos de esquina lá em Fortaleza, e aí tinha um pessoal lá comprando e um pedinte com, eu acho que dois cachorros, né? Aí a mulher comprou, acho que foi 3 churrasquinhos, aí ela pegou um para ela, aí deu 2 para os cachorros. E o homem ficou sem espetinho. Ela pegou e tirou assim, o homem aqui, os 2 cachorros aqui, ela tirou e deu para os 2 cachorros e deixou o homem lá. Aí qual o pensamento? Não, porque os cachorros não têm culpa. Mas espera, é igual? Você vê creche para cachorro, hotel para cachorro, roupinha para cachorro, enquanto crianças estão com frio, fome e sede. É só você, mas eu não sei, o cachorro está aqui, a criança eu não sei, é só você. Não, eu gasto, sei lá, R$100 por mês com ONG para cachorro. Basta você entrar na internet com R$100 por mês, você transforma a vida de uma criança na África. Com colégio, roupa, comida. Não estou dizendo que não deve se cuidar da criação de Deus, os animais. Deus diz que nós devemos cuidar. Mas quando nós colocamos a criação acima da imagem e semelhança dele, tem algum problema. Então, o homem não é um animal racional. O homem não é um mero acaso da evolução. O homem é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais. Nós não somos igual um golfinho. A diferença é que a gente é racional. A gente consegue racionalizar uma ideia para melhor usufruir. A gente não é igual a um porco, a gente não é igual a um cachorro, eles agem por instintos. E aí isso também é fruto desse pensamento que nós colocarmos características humanas a animais. Olha meu gatinho, ele está com depressão. Olha meu cachorrinho, ele está com depressão. Olha, ele tá assim, ele está assado. Não, isso é uma característica humana. Entendeu? Então, nós queremos humanizar os animais e bestializar os seres humanos. Por causa do quê? É a antropologia humanista entrando no nosso entendimento do que é um homem e do que é mundo. Aos poucos vai se colocando isso. Quando o homem perde Deus, perde também seu significado. Sem Deus não há um significado para a nossa existência. Ele é famoso, o Richard, que cuida de animais, né? Ele estava num podcast, ele falando que a maior besteira assim, que existe... Eu gosto muito de animais, gente. Assim, eu sou doido por cachorro, gato, a gente é gato. Eu sou, assim... Não entendam que eu sou contra, não. Eu sou louco por animal. Todo tipo de animal, ratinho, cavalo, tudo que é animal eu fico louco. Só que ele diz que a maior besteira que ele vê assim, na sociedade hoje, que cuida de animais, é esse negócio de roupinha. Porque ele diz que roupa é algo humano. E aí você vai ver o mercado hoje de coisas de humanos para animais. Tem sorvete para animal, tem roupa para animal, tem sapato, tem sandália, tem fralda, tem não sei o que, tem absorvente,
tem óculos, tem boné, tem mochila, tem tudo assim, tudo. Enquanto crianças não tem, às vezes, uma chinela para vestir, para calçar. Então hoje você vê a Aline, a minha esposa, né? A Aline, ela fica louca, assim, ela também gosta de animal, muito de animal, assim, ela sempre, quando vê, ela fica louca assim com o animal, mas ela não gosta da humanização do animal. Aí quando a gente passa em alguns shoppings lá em São Paulo e ela vê um cachorro num carrinho de bebê, ela diz, não, ela diz primeiro, que shopping não é nem lugar de cachorro. Que eles e outra, você pegar ali um carrinho de bebê, aí você vai ver 600, 700 reais um carrinho, enquanto tem aí crianças que não tem um carrinho, a mãe não tem dinheiro, aí a gente vê, é muito comum, você for num shopping em São Paulo, desses chiques, você vai ver as mulheres com o cachorro, com as roupinhas e carrinho de bebê. Mãe e pai de pet, tipo assim, não é, e hoje em dia não é mais o dono, você não é dono do cachorro, você é tutor daquele animal. Pode ver, o tutor foi atacado, o jornal coloca como um tutor, porque você é o cuidador, né? Você é o que está tutoriando aquele ser. Por quê? Essas palavras a gente pensa que a gente vai simplesmente recebendo. Olha, o tutor do cachorro. Só que o que é que ele está dizendo? O cachorro é igual ao ser humano. Aquela reportagem, aquela pessoa que ela está inculcando na cabeça da sociedade que o animal é igual ao ser humano. Só que só se nós formos em Gênesis 1 e 2, nós vamos ver que não é. A criação foi diferente, não é evolução, é criado. E o homem foi feito como coroa dessa criação. O homem não é um animal irracional. Quando eles colocam assim, o tutor do cachorro, o tutor do gato, o tutor... Não é tutor, é o dono mesmo. E aquilo é um cachorro e um gato, entendeu? E é para você cuidar bem. É para você cuidar porque Deus disse que é para você cuidar, não é para maltratar. Na Escritura tem leis até como você deve matar um boi para comer, que não deve ser maltratando. Como você deve criar ali seu rebanho, como você deve cuidar da natureza, como você deve cuidar das flores, das árvores. Então, tudo isso é mandato de Deus para nós, cuidarmos da criação. Qual é o nosso erro? Nós pegarmos a criação e igualar ela à humanidade. E olharmos mais para a criação do que para a coroa da criação. Então, sem Deus, perde também seu significado. O idealismo despreza o corpo, o materialismo despreza o espírito. O que é o idealismo? Afirma que a realidade depende das ideias, da mente ou do espírito. O mundo material é secundário. Então o idealismo, ele idealiza um mundo perfeito. Isso também entrou na nossa ideia do homem. E o material é algo ruim, é algo caído, é algo mau. O materialismo ensina que só a matéria existe. Tudo, inclusive o pensamento e a consciência, é resultado de processos físicos e químicos dentro da gente. Então, sabe aquele pensamento seu de isso é certo, isso é errado, de eu amo, de eu sinto saudade, de tudo isso? São simplesmente reações físicas e químicas que seu cérebro produz. Não existe um espírito, não existe um incômodo, isso é coisa da sua cabeça. Então, quando você sente saudade, amor, isso não são atributos de Deus derramados em você, mas é simplesmente sua racionalidade, é simplesmente seus processos físicos em você. Então o materialismo, ele tira tudo que é espiritual. Ambos isolam partes do ser humano e falham em entender sua totalidade. O homem, somente a antropologia bíblica une corpo e alma. Então, a antropologia bíblica, ela vai entender esse idealismo e o materialismo como juntos. Não dá para separar, não é somente alma, não é somente um mundo espiritual, não é somente um mundo físico, mas nós temos o espiritual e o físico, o corpo e a alma. Bavinck vai desenvolver isso dizendo, no homem, o espírito e o material são unidos. E aí nós não conseguimos separar homem e alma, homem e espírito.
Nós não conseguimos separar. Quem é o Fabiano? Eu sou homem, eu sou carne e alma. Eu sou Fabiano e meu espírito. Isso é um mesmo. A gente não tem como separar essas duas coisas. Eu sou um total. O homem em relação com Deus. Criado, caído e restaurado. Sempre em relação com o Criador. Então, a história do homem é que nós fomos criados, nós caímos e seremos restaurados. Calvino ele vai desenvolver que só conhecemos o homem à luz de Deus. Você só vai entender verdadeiramente quem você é somente na luz das Escrituras. Você nunca vai conseguir entender qual o propósito da sua vida, ou quem é você, ou para que Deus lhe criou, se você não estiver com seus olhos nas Escrituras. Sim, a resposta de Davi: o que é o homem para que o Senhor se importe com ele? O que é o homem para o Senhor o fazer coroa da criação? O que é o homem para nos fazer poucos menores do que Deus? A resposta está na Escritura, e é o que nós vamos ver durante este livro, durante essa revista. Então, concluindo, apenas a fé cristã oferece a resposta verdadeira de quem nós somos. Somente a Escritura, ela vai dar um verdadeiro sentido e um propósito à sua vida. Toda antropologia humanista, ela não vai achar um fim agradável para você. E volte-se para a Escritura para entender quem você é e qual seu propósito. É isso que nós vamos ver durante essas 13 aulas. A gente vai voltar nossos olhos para a Escritura para entender quem sou eu, para que Deus me criou, por que eu estou nessa terra, qual o meu fim, o que rege minha vida, qual o meu pensamento de certo e errado, qual a medida que eu avalio as coisas. Então isso tudo são perguntas da antropologia. Qual a função da sociedade? Qual a função de eu viver em sociedade? Qual a função da família? Tudo isso nós responderemos nessa revista. Entendido? Então, alguma dúvida ou contribuição?